Salve, salve, Rede Super, começando agora mais um Agora é com Eles. E no programa de hoje, pessoal, um assunto sensacional. Nós falaremos sobre infidelidade nos relacionamentos. Claro, né? Imperdível. Então fique ligadíssimo no nosso programa Agora é com Eles, porque já começou. Agora é com eles, prontinho aí na sua tela, a tela da Rede Super de televisão, uma TV inspirando você e toda a sua família. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho conosco. Agora, compartilha aí essa ideia bacana aí que assistir esse programa com todo mundo do seu grupo do WhatsApp, lá coloca lá, tira foto da TV, posta, fala que você está assistindo, que você está sendo abençoado. Por quê? Falar em fidelidade nos relacionamentos é pra gente, essa é a nossa praia, então fique ligadinho porque quem tá aqui com a gente é um cara gente boa, casado, tem 5 anos. Vai arrumar logo 2 meninos agora pra gente aí, os nossos sobrinhos, e eu falo aqui desse meu parceiraço, meu querido pastor Rafael Valente. Rafa, madrilenho. Satisfação. Olá, Madri. Bom estar aqui com vocês, bom estar aqui com você, estar aqui com você também. Que bom, que bom. Tamo aí. É muito bom. Gente, é nessa alegria que ele falou, tô aqui. Então, porque a gente apresenta para você agora o nosso convidado aqui no nosso programa, que é ele, esse cara é fantástico, gente boa, um amigo pessoal que o ministério me deu. Então, conheça o nosso convidado agora. Roberto Santos é pastor presbiteriano, auxiliar na 8ª Igreja. Formado em teologia, ele tem pós-graduação em ciência da religião e psicanálise. Casado há 36 anos com Shirley, Roberto é pai do Felipe, de 32 anos, e do Lucas, de 26. Que família linda, que pastor lindo, meu querido pastor Roberto, seja bem-vindo, que honra, cara. Sérgio, bom demais, Rafa, estar com vocês, é bom demais estar com você aqui agora. E quando a gente resgata um tema como esse, né, tão necessário no contexto que nós estamos vivendo, eu acredito que vai ser fundamental para você aí nos relacionamentos que você tem, pessoais, comerciais, profissionais, ministeriais, sentimentais, no nome de Jesus. Com certeza. Pastor, nós estamos vivendo esse tempo aí, assim, da banalização do casamento, da família, estão tentando desconstruir, né, essa ideia magnífica de Deus aí para nós. E hoje, até de uma certa forma, a infidelidade, ela está sendo até aceita e até promovida. Como que a igreja pode fazer para impactar esse tempo e mudar, trazer essa mudança de mentalidade aí para o nosso povo aí nesse tempo, 2023. Pois é, o que muda o mundo é o que muda o homem. E o que muda o homem é o evangelho do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que nós, pastores, precisamos continuar pregando a palavra de Deus e o Espírito cabe a Ele. O nosso papel é levar a palavra aos ouvidos e cabe ao Espírito levar ao coração. Então, nós como pastores, pregadores, você como professor talvez, ou líder, você precisa insistir em praticar e levar essa palavra de Deus aos ouvidos. A partir daí é com o Espírito Santo. E ele convence do pecado, da justiça e realmente transforma o coração. E aí, Rafa, como é que... Falar sobre fidelidade é um desafio, porque está indo na contramão do mundo, né? Hoje a grande massa, né, as mídias sociais, quando a gente abre o Twitter, por exemplo, tudo que a gente vê são postagens que vão diminuir o matrimônio, diminuir a fidelidade, diminuir a monogamia. Eu já vi isso. Hoje nós temos aí até lançado já essa condição, até para a legalização do poliamor, não é? Poliamor. E aí a gente tem que se posicionar, né, com a nossa vida e com a nossa fé também, para poder mostrar aquilo que é valioso para a gente, aquilo que é de valor para nós, de valor para os nossos filhos, de valor para o nosso grupo também, porque acaba que parece que é um certo grau de alienação, porque não basta eu acreditar que é de outra forma, eu quero que você acredite também que é da forma como eu penso. Então, acaba que entra em choque esses pensamentos. Eu penso que falar sobre fidelidade nos dias de hoje, nessa atualidade, onde tudo é muito fluido, torna-se fundamental, essencial. Por exemplo, há um tempo atrás, pastor, eu lidei com uma situação onde uma criança
estava apresentando uma série de questões, de problemas, porque em sua sala de aula ele estava sofrendo bullying. Qual tipo de bullying? Porque somente esta criança tinha um pai e uma mãe. Os demais colegas de sala, meninos ou meninas, tinham 2 pais, 2 mães, 2 pais, uma mãe. Ou seja, tinha 2 famílias, porque os pais separados, aí aqueles meninos, e eles estão sendo ali formatados para entender isso aí. Precisamos proteger as crianças, é bem verdade, mas isso também é um problema, né? Um desafio. Não resta dúvida, né? Hoje nós estamos num contexto onde nós temos que resgatar muita coisa. E quando se fala em resgatar, nós vamos deparar com tudo isso. Uma onda, uma sociedade que está pensando não biblicamente, mas pensando secularmente. E quando nós começamos a pensar biblicamente, isso é o evangelho que eu resgato aqui para todos nós pastores, você que é cristão, quando nós pensamos biblicamente, o nosso comportamento muda. Mas o negócio é, como é que você tem pensado? Paulo fala lá em Romanos 12 a necessidade de a gente renovar a nossa mente. E precisamos renovar com as coisas de Deus. Caso contrário, o que nós estamos recebendo e assimilando tem realmente mudado a nossa mente. E a gente está aceitando aquilo que tornou-se natural, fora do contexto da palavra de Deus. E isso vai também para todos os contextos, como o senhor falou na sua apresentação, vale para o lado comercial, não é? Você não está fiel ali ao seu cliente, ao seu chefe, ao seu colega de trabalho e acha que isso faz parte dessa selva de pedra. Depois ali tem a relação de amizade. E aí também eu coloco um outro ponto, fidelidade e lealdade. Porque tem muita gente que está tentando ser fiel, não trai a esposa, por exemplo, não trai o marido, mas na internet aquela lealdade não está se efetivando quando curte ali a foto da moça ali de biquíni, do rapaz lá saradão. Isso também é um indício de alguns valores comprometidos, né? Exatamente. Eu percebo que nos ensinamentos de Jesus, ele está ensinando o que antecede as ações, ele está ensinando as intenções, avaliando as intenções. Então, assim, não é se eu consumei o adultério ou não, é se no meu coração houve em algum momento a intenção. Então, assim, é fácil pensar assim, eu estou sendo fiel porque eu não tenho traído, mas é assim, eu tenho sido fiel e leal, entendeu? Agora, quando a gente pensa a fidelidade em todos esses relacionamentos, eu e Deus, eu e minha esposa, eu e meus filhos, eu e as ovelhas do Senhor, eu e a missão que Deus me deu, a gente abre um leque assim e percebe que, no mínimo, nós precisamos desenvolver ainda mais essa habilidade, essa disposição de ser fiel e de ser leal. Porque, às vezes, uma indisposição, uma infidelidade a Deus reverbera no casamento, na paternidade, reverbera na sociedade. E é o que nós temos visto. Na verdade, a Bíblia nada mais é do que o livro que relata a história de um povo infiel. De um povo infiel. Então, assim, mas como é que por que que o sacerdote e o levita, eles não pararam para poder socorrer aquele homem? Porque eles eram infiéis a Deus também. Então, assim, eu sou infiel a Deus e, consequentemente, como eu me relaciono com o meu próximo, é também em infidelidade. Serginho, desculpe. Deixa eu só, antes do senhor falar, guarda aí, por favor. Deixa eu perguntar, vocês conhecem aquele ministério Não Morda a Maçã? Sim, eu conheço. Muito bom. Excelente. Conheço, né? E recomendo. Então aí, ó, pessoal, depois dessa do pastor Roberto, eu quero falar para você aí, ó. Conheça esse ministério aí, Não Morda a Maçã. E quem vamos trazer agora para a nossa tela aqui, participar conosco de forma online, é o nosso querido Fernando Ortega, que é líder do ministério Não Morda a Maçã. Grande Fernando, seja bem-vindo ao nosso Agora com Eles. Tudo bem, meu irmão? Serginho, pastores, uma grande alegria e um prazer estar com vocês, poder compartilhar daquilo que o Senhor traz através da sua escritura, através da sua palavra. Obrigado aí pelo reconhecimento aí do ministério. Aliás, em abril agora nós fazemos 15 anos de ministério. É uma estrada bem preciosa que o Senhor tem colocado diante de nós. Muito obrigado. Deu um probleminha no áudio, mas enquanto a gente está ali, deixa eu só falar. Pastor, o senhor ia fazer o comentário? Na lata, eu não consigo fazer dicotomia entre fidelidade
e lealdade. Lealdade. É impossível. Isso é o que nós tentamos fazer na nossa mente, né, corrompida. Não existe a questão de ser meio fiel, meio leal. Você que não é, você não é. Ou você é, ou você não é. Não tem como. Isso aí é apenas mais um argumento que a gente tenta fazer com a nossa mente caída, né? Mente pecaminosa e caída, influenciada pelo pecado, pelo mundo ainda. A gente tenta fazer essa dicotomia, né? Eu não tive o ato sexual porque não houve conjunção, né? Por exemplo, eu não fui infiel porque eu não tive envolvimento. Sim, você foi. Esse é o nome que se dá para esse pecado, que se você está fazendo, tem nome, é pecado. Arrependa e volta à prática das primeiras obras. Não tem outra coisa para extrair. E se quiser tirar até um pouquinho ali do crentez, do evangeliquez, é falta de caráter também, em muitos casos aí, né? Ó, e uma coisa... Agora, Rafa, vamos falar com o nosso Fernandão ali, ó. Fernando, agora está ouvindo bem a gente? Fala aí pra gente, o nosso pessoal de casa. Estou ouvindo muito bem. E o Ministério Morda a Maçã, como vocês trabalham, né? E como tem, assim, sido desafiados, não é? Nesse tempo aí, para pregar essa fidelidade / lealdade, Fernando? O Ministério Não Morda a Maçã, ele tem como objetivo incentivar e inspirar jovens e adolescentes a conhecerem Jesus através da primeira fala do pastor primeiro, fidelidade é para fruto do Espírito Santo. Fernando, eu acho que ainda está dando aquelas interferências. Vamos te chamar daqui a pouquinho. Vamos ver aí, porque nós queremos te ouvir mesmo aqui, porque é importante para o nosso programa aqui, né, a sua participação. Pode falar, Rafa. Eu ia falar uma coisa importante, ouvindo o pastor Roberto, é que a gente pensa às vezes sobre ser fiel ou ser leal em não fazer, em não cometer, não burlar a lei de Deus. Mas é importante pensar também que a gente se torna infiel quando não faz o que tem que ser feito. Sim, quando eu me comprometo com a minha esposa diante do altar do Senhor, em amá-la, respeitá-la, quando eu não sou... Exatamente. Quando eu não a amo como ela deve ser amada, como o Senhor assim recomenda, eu sou infiel. No mínimo, infiel a Deus e, consequentemente, infiel também a ela. O casal que aí nos assiste, a família brasileira aí, se eu não traio a minha esposa, mas não estou ensinando a Bíblia, não estou nos padrões, não estou amando a minha mulher, é uma infidelidade. Qual a origem aí para a gente hoje pensar, pastor, na sua ideia, assim, do que você tem estudado e a experiência está apontando? Na infidelidade? A gente encontra a infidelidade nos primeiros pais, nossos pais, né? Deus deu uma orientação clara e houve uma proposta tentadora, gratificante, recompensadora imediatamente, né? Sedutora, né? Sedutora, né? Vocês serão como? E ali a gente vê o modelo. Mas é o pecado. Não tem outra palavra para definir comportamento. Mas o pecado, pastor, há uma frase aí de comum aceite aí no nosso meio, até não para ser um alerta, mas ser uma justificativa. O pecado é gostoso, cara. Sim. Eu só peco que eu tenho prazer. Eu só peco. E tudo que dá prazer eu repito. Por exemplo, eu amo pé de moleque, eu amo tropeiro, né? E quando eu estou diante desses pratos, eu tenho dificuldade de me distanciar deles. Tudo que dá prazer, a gente repete. E a gente só peca porque a gente tem prazer. Porque se desse desprazer, a gente não pecaria. Aliás, eu orei muito tempo pelo Felipe, que vocês conhecem, pelo Lucas, para que eles tivessem desprazer no pecado. Porque o pecado, ele é atraente e nos leva a cometê-lo novamente. Qualquer coisa, se você bebe refri, bebe suco, faz exercício físico, se dá prazer, automaticamente o sistema nervoso central vai pedir uma repetição numa proporção igual ou então numa proporção maior ou outra coisa para te dar mais prazer, endorfina e serotonina. Pecado dá prazer. Imediatamente. Entretanto, a médio prazo, não vou falar longo, a médio prazo, a Bíblia está lá em Romanos capítulo 3, 6, 23. O salário vai vir uma consequência, vai receber um bônus e o bônus não te dá impulso, o bônus te manda para baixo. Diz lá que o salário do pecado é a morte. A gente está aqui ouvindo, a gente está aqui conversando. Vamos chamar novamente o Fernando Ortega para falar um pouco para a gente sobre o Ministério Não Morda a Maçã, os desafios que ele tem aí para poder desenvolver esse tema da fidelidade, da lealdade. Fala com a gente aí, Fernando. Vamos lá, pastores. Então, agora, espero que a conexão esteja melhor. Bom, o Ministério Não Morda a Maçã, ele tem como objetivo inspirar
jovens, adolescentes, adultos, crianças, velhos, a conhecer Jesus através da palavra. Fidelidade, nós encontramos justamente em Gálatas, capítulo 5, é parte do fruto do Espírito Santo. Né? Se é fruto, ele precisa de uma raiz. E a coisa mais importante que um cristão precisa é estar enraizado em Cristo Jesus. Amém. Porém, essa forma de ser enraizado somente vem através desse relacionamento de conhecer Jesus através da Escritura. Quando a gente mergulha na palavra e de repente salta aos nossos olhos, já deve com certeza ter acontecido com vocês, especialmente com os pastores, né? Meu Deus, olha só, eu já li tantas vezes isso e agora isso não só me trouxe uma compreensão intelectual, mas ela alcançou o meu coração. É disso, é como aquele encontro, aquela frase que Jesus disse a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue, mas o próprio Pai que está no céu. Ou seja, a palavra de Deus é muito bom, até foi a primeira frase, a primeira fala do pastor no início do programa, a palavra vamos lá. Aí, nós temos esse problema aí, as dificuldades, né, da modernidade aí. Com o Fernando Ortega, que é líder do Ministério Não Morda a Maçã, está caindo ali o áudio, estamos verificando o que é melhor para participar aqui. Pastor Roberto Santos, a gente está falando do pecado, mas o pecado precisa ser denunciado. Estamos denunciando o pecado com base na formação. O senhor tem os seus meninos, o Rafa vai ter os dele, eu tenho os meus. A gente vai ensiná-los por princípios e também ali como fator integrado a questão do testemunho, né? O exemplo que vem. E quando, por exemplo, nas escolas, na educação, já se promove essa infidelidade. Você pode ficar, você pode beijar, aí vem a pressão social, educacional, tudo isso contra os nossos e também aqueles que a gente tem responsabilidade para promover essa contracultura. É uma realidade que nós não podemos negar. Se a gente for mensurar o tempo que a gente gasta nessa catequização dos nossos filhos, partindo da igreja, no convívio doméstico, ele é menor do que a catequização que o mundo faz. Não o mundo exterior, mas o mundo interior por meio da própria mídia, da televisão, daquele computador de bolso que está na mão dos nossos filhos. Uhum. Então, proporcionalmente, nossos filhos estão sendo catequizados, não pela palavra de Deus, ainda que eles tenham os exemplos, mas por aquilo que é o modus operandi do mundo. Essa é uma realidade. Quando você se deparar com isso, eu acredito que você poderia, primeiramente, acolher seu filho. Eu uso uma metodologia que é falar das minhas vulnerabilidades. Eu não fui perfeito, eu não sou perfeito, eu nunca fui 100% cristão, eu já tive meus momentos de percalços. Como a própria Bíblia diz que se disser que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a verdade não está em nós. Então, já falei das minhas vulnerabilidades, meus filhos, acolhendo os momentos de fraqueza deles e resgatando a verdade. Amém. Mas eu quero que você saiba que nós, pastores, somos solidários diante do desafio que você tem, porque a pressão é muito grande sobre nossos filhos. É importante falar que essa solidariedade, nós somos solidários e nos compadecemos, mas convidamos também a vivermos todos juntos a fidelidade. Sim, um ajudando o outro também. Exatamente. Né? Nós estamos aqui conversando e é muito bom nesse nosso encontro aqui, quando a gente tem a participação feminina para trazer, às vezes, um ponto de vista que está um pouco para além do que a gente, enquanto homem, pensa. Então, chegou o momento da gente ter a opinião feminina, a opinião de uma mulher. Então, aqui agora, o momento do Agora é com Elas, e a gente vai ouvir a pastora Flávia Heller. Oi, gente! Nós estamos por aqui para conversar um pouquinho sobre fidelidade, né? E a fidelidade é um atributo de Deus compartilhado com os homens. A fidelidade é algo característico do próprio Deus, aonde ele se manifesta inteiramente fiel.
nos afirmando que quando nós formos infiéis, Ele permanece fiel. Esse atributo que é concernente do próprio Deus, que também vai ser compartilhado com os homens, precisa ser aprendido por esse homem que está quebrado pelo pecado. Uma vez que nós somos filhos de Adão, que nós fomos quebrados pela queda, o Cristo nos alcança e nós agora temos a oportunidade de aprender com aquele que tem o nome de fiel a sermos também fiéis. Então, esse atributo que muitas vezes ele pode ser compartilhado numa limitação pela graça comum a todos os homens, então você encontra homens que não nasceram de novo, mas que são fiéis. Então, eles participam aí da graça comum, daquilo que Deus partilha do seu próprio atributo para com o homem, uma vez que esse homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aqueles que nasceram de novo, esses têm a capacidade de aprender e de ser beneficiado por essa característica que veio do próprio Cristo para nós na obra da regeneração. Deus, que nos adotou como filhos pela obra de Cristo na cruz, também nos ensina a sermos fiéis. E nós vamos estender essa fidelidade a todos, em todos os nossos relacionamentos, né? Então, nos relacionamentos conjugais, familiares, fraternais, nós podemos manifestar a fidelidade, algo aí que vai contribuir para que Deus seja glorificado nos nossos relacionamentos. Ore o Salmo 86, versículo 1, aonde o salmista nos ensina a pedirmos ao Senhor que nos ensine e nos dê um coração inteiramente fiel. Muito bem, pastora Flávia Heller, bênção pura aí, professora também do nosso carisma aí, algumas unidades também. Beijo, pastor Léo aí, toda a família, viu, pastora Flávia? Vamos tomar uma aguinha aqui? Vamos. Gente, olha só, para sermos fiéis a você, nós vamos tomar uma aguinha para depois trazer os nossos convidados, tentar a conexão com o Fernando Ortega também. Estamos com o pastor Roberto Santos, da 8ª Igreja Presbiteriana. Tudo isso para abençoar você. Então, não muda de canal, vamos aqui nessa nossa fidelidade. Agora é com eles, volta já já. Olha aí, pessoal, estamos de volta com o nosso Agora é com eles, e o nosso Agora é com eles desta noite é falando sobre a fidelidade nos relacionamentos. Estou aqui com o meu amigo Rafael Valente, pastor da nossa Lagoinha Matriz, também o pastor Roberto Santos, da 8ª Igreja Presbiteriana, e agora, online, ali com uma conexão fiel, meu querido Fernando Ortega, do Ministério Não Morda a Maçã. Fernando, agora nós estamos aí lisinho, rodando fino aí, não é isso, Fernando? Agora sim, né? Depois de alguns impedimentos, agora tá tudo certo. O inimigo tenta levantar, mas a gente derruba para cair também, igual que é sinal antigo. Agora tá do céu esse aí. Fernando, mas a gente falando lá, né, da outra vez sobre a questão da fidelidade, da lealdade, e hoje aí para você, com seu ministério aí já de 15 anos, principalmente ali na internet, bombando geral, fala pra gente, comenta, por favor. Bom, um pouco, já ser mais breve, mas a fidelidade e se tem fruto, ele vem de uma raiz, e essa raiz ela tem que estar no Senhor, tem que ser na palavra. Como eu já disse, o objetivo do Ministério Não Morda a Maçã é inspirar jovens a ter Jesus através da palavra. Ô, gente, olha só, peço que volta aqui para mim, Fernando. A gente pede perdão a você, telespectador aí, né? Pedir perdão até ao Fernando também, a gente não sabe o que está acontecendo. Aí para essa conexão está tão oscilante, já mudou tudo, o celular, ali daqui a pouco até o sinal de fumaça pode cair. Mas, Fernando, para não desgastarmos aí mais até você aí, eu quero deixar aqui o convite para participar de um outro programa, porque hoje aqui essa conexão está oscilando muito aí, mas, meu irmão, obrigado, Deus abençoe muitão você aí, beleza? Pastor, olha só que situação que a modernidade nos deixa, a gente tem um compromisso também com o nosso telespectador, porque temos que levar essa comunicação ali cristalina para o outro lado, né, da telinha, e a gente vivendo isso aí. Acontece. A gente fica meio... Mas acontece, né? Mas deu, perdoado? Mas deu para entender um pouquinho do que o Fernando falou. Claro. Ele falou algo importante, que essa fidelidade é fruto do Espírito
e se conhece e se exercita por intermédio do conhecimento da palavra. Ou seja, quando a gente ensina a fidelidade ou vive a fidelidade, ela nasce dessa busca por Deus, o Deus que se revela no texto bíblico, na palavra ali, e a base de ensinamento, mesmo eu, Rafael, sendo um homem fiel e leal nos meus relacionamentos, a base do ensinamento não é a minha vida em si, é a palavra, que é imutável. Então eu ensino a palavra, eu vivo a palavra, na fala do Fernando, ele traz tudo para essa revelação de Deus, ao meu ver. Agora, pastor, até aproveitando que o Rafa falou, jogar essa bola aí para o senhor, dentro disso que o Fernando não morda a maçã, a gente vê essa condição do quê? E até a pastora Flávia Heller falou sobre a fidelidade ser um dos atributos do Senhor, embora ali seja um dos atributos incomunicáveis, não é? E ele vem junto com a imutabilidade de Deus, que ele não muda, mas gera esses reflexos na nossa vida, né? Como seres criados pelo Senhor e regenerados aí com o novo nascimento. Dentro disso aí, em modos práticos ali, por exemplo, para o dia a dia, como fazer para manter-se fiel a Deus buscando isso, visto que tanta coisa aí nos tira a atenção. Legal. Quando se fala de infidelidade, há muito tempo na política já havia infidelidade partidária, quando se alugava as legendas ou legendas de aluguel, não é verdade? E a gente vê a infidelidade em todos os relacionamentos, em todas as áreas. Entretanto, nós não podemos inspirar no que nós vemos, porque o justo não vive pelo que vê, o justo vive pela fé. Quando se fala de fé, é o resgate, de novo, é a própria palavra de Deus. Mas mesmo a gente falando da palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus, a realidade é que nós nos pegamos de tempo em tempo sendo infiéis, não é verdade? E isso é peculiar ao ser humano caído. Mas graças a Deus, apesar dessa infidelidade que se manifesta às vezes num compromisso, num horário, numa aliança que você fez ou qualquer outra coisa que você talvez tenha vivenciado, a palavra de Deus diz que nós podemos resgatar essa relação, essa condição de novo, por meio de um arrependimento, de uma confissão e também de reparação. Para a família, eu quero encorajar você a simplesmente se introjetar ou deixar a palavra de Deus introjetar no seu coração, moldar seus pensamentos. Nós estamos precisando resgatar de novo o lugar da palavra no coração, na família. Nós precisamos resgatar de novo, ainda que essa ideia do culto familiar seja tão quase que utópica em função das agendas, nós precisamos resgatar a comunhão, o devocional, a leitura, a meditação, a memorização e a prática. Como eu disse anteriormente, irmãos, o que muda o mundo é o que muda o homem, e o que muda o homem é a palavra de Deus. Meu querido pai, você mãe, você estudante, você profissional, resgata, reveja, deixa o Espírito te convencer. E se você percebeu que foi infiel em alguma área, quer com Deus, quer com seus superiores, quer com os iguais, quer com seus filhos um combinado, quer com qualquer outra coisa, com seu time lá, sua equipe, reconsidere, repare, confesse, abandone, porque só de você fazer confissão, você vai estar dando uma lição para quem vai estar te ouvindo, quer seja filho, mulher, ou até mesmo o imposto de renda. Aí, olha agora, o imposto de renda agora, tá vendo? Eu sei que não é fácil ser fiel, eu sei disso. É verdade que nem tudo que é legal é moral. Eu sei, eu convivo com esse trem aí. Entretanto, precisamos ser, porque devemos dar a Ele, você sabe muito bem disso, né? Inclusive, aquele tributo que a gente acha, às vezes, indevido. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Considerando e partindo aí do pressuposto de que essa infidelidade, como lá atrás, com os nossos pais, no primeiro momento ali no Éden, parte desse pressuposto de ninguém está vendo. E muitas vezes, por isso, a gente não ter uma consequência imediata da nossa infidelidade, soneguei no imposto de renda, entreguei a declaração no prazo, mas eu caí na malha fina porque alguma coisa, a Receita cruzou os dados, eu tenho que pagar uma multa. Vem depois. E quando a gente fala desse contexto do aspecto relacional, por exemplo, no casamento, a infidelidade conjugal, causa e efeito. O que a gente coloca como consequência dessa infidelidade aí, no casamento? A meu ver, assim, no matrimônio, há um distanciamento, há um espaço, um vácuo entre os cônjuges, né? E esse espaço por si só, eu diria que há um espaço
A principal e a única consequência é o espaço. Aquela e esse lacuna espaço, ali, né? essa lacuna, ela é suscetível a qualquer coisa que possa aparecer. Abriu esse espaço, né, se distanciou o casal pela infidelidade ou pela falta de lealdade, aí entram outras pessoas, entram propostas, Outros estímulos, outros estímulos, outros prazeres, outras recompensas. outros pensamentos. Muito interessante porque eu, como um jovem pastor antenado ali na rede social, um dia me vi no Twitter e vi uma postagem assim de alguém. A infidelidade nasce da monogamia. Aí eu pensei assim, por quê? Porque a monogamia é uma prisão. Eu falei, uai, olha só que... Peraí, para tudo. O carioca falando, uai, sensacional, Uai. fiel à terra que hoje Exatamente. ele está aqui, que o recebe. Eu me deparei com uma postagem dessa, eu falei assim, mas é muito fácil você responsabilizar o convite à fidelidade ao cônjuge, ao único cônjuge, como a causa da infidelidade. Claro que não. Claro que não. Você que se comprometeu com uma pessoa deve ser fiel e leal a essa pessoa. Não é o compromisso exclusivamente com uma pessoa que me torna infiel. Você é infiel porque há uma falha no seu caráter. É infiel porque talvez não nasceu de novo. É infiel porque, apesar de talvez frequentar cultos, não houve um trabalhar de Deus na sua vida, porque talvez você não tenha também predisposição alguma de permitir que Deus te quebre e te faça de novo. Que pôde ter iniciado ali por não fazer uma confissão. Como o pastor falou ali, de confessa, abre, peça ajuda, não é isso? Olha, a infidelidade, Serginho e Rafa, ela sempre vai me colocar no lugar onde eu tenho que atuar. Toda vez que eu sou infiel, eu deixo de ser eu mesmo. Quer seja numa legenda partidária, quer seja num grêmio recreativo, quer seja na academia, que eu já treinei, e especialmente no meu relacionamento com minha mulher, Shirley. Se você quer ser autêntico, você precisa ser fiel. E não tem como. Então, mesmo a gente tendo nascido de novo, estamos sujeitos, porque existem duas naturezas em mim. Então, quando eu alimento a nova natureza, a velha natureza, a tendência, você já sabe qual é, os calcanhares de Aquiles, minha pulsão de morte, ela fica sobre o cabresto do Espírito Santo. Quando eu deixo alimentar a nova natureza, quem que vai ter controle sobre mim é a velha. Às vezes, nem sempre, ao meu ver, e é embrionário falar isso, nem sempre é caráter. Às vezes, você tem um caráter legal, mas, porém, a natureza que está agora dominando é a velha. E a velha, você sabe, a velha quer que você se agrade, quer que você seja infiel a Deus. Agora, quando fala de fidelidade, sempre tem um bônus. E o Senhor nos encoraja a fidelidade, a ponto de falar assim, olha, quando você vai ser honrado. Então, meu irmão, mesmo que você seja induzido, mesmo que o outro não seja fiel, você precisa entrar com 100% nessa relação comercial, sentimental, ministerial, conjugal, paterna, materna. Você tem que ser full cheio, porque Deus vai te honrar. Ainda que o outro seja incompleto, vaziozão da Silva, você precisa ser se você nasceu de novo. Mesmo ter nascido de novo, eu e você estamos sujeitos a sermos infiéis e constantemente nos pegamos, pelo menos eu me pego, sendo infiel, especialmente esse Salvador que se entregou por mim na cruz. Pastor, então assim, o negócio é o seguinte, agora a situação é essa. A gente nasceu de novo, sim, mas está sujeito a momentos de infidelidade. Sim. E aí a melhor forma de dominar essa pulsão para a infidelidade é me alimentando da palavra. É isso aí. É fugindo, porque a gente também sabe também. Então assim, eu tô ali jogando assim pro alto assim, ó. Isso, opa, eu tô jogando pro alto. Rola a tela ali, rola jogando o feed. pro alto aí, jogando o feed pro alto. A pulsão tá ali. Cara, solta o feed. Desinstala o aplicativo. Vai fazer um culto doméstico. Pronto. Vai falar com Deus. Porque a pulsão é uma coisa importante que eu descobri alguns anos depois de ter convertido, é que no meu batismo alguém falou assim, porque o velho homem morreu. Eu falei, que bom que ele morreu. Aí alguns meses depois eu vi... Tá lá! Alguém disse que a gente não pode cair nesse engano porque o velho homem, mesmo tendo sido afogado ali nas águas batismais, ele sabe nadar. Exatamente. Não é isso? E pode falar. Não, acaba que depois de um tempo eu me descobri então com o velho homem agarrado ao meu calcanhar. Isso. Falei assim, rapidinho. E que não vai morrer efetivamente nem um segundo antes da gente. Sim. Não vai. É o lado da santificação. Conversão é um ato, santificação é um processo. E é na glória que nós vamos estar livres dessa tendência para a infidelidade, que é o pecado.
E aí que entra também, por exemplo, eu aprendo que aquilo que dentro de nós mais concorre com Deus é o negócio chamado descontentamento. A gente está descontente o tempo todo, é o celular, nós somos levados a mudar ali quase que todo ano, o carro, a gente quer mudar a esposa de 40, duas de 20, e a gente quer ali aquele contrato que nos favoreça, ainda que tenha umas cláusulas extra-contrato, e esquecemos disso. E como o senhor falou, entendendo essa realidade, o senhor falou aí um pouquinho antes ali, falando sobre essa nova natureza precisa ser alimentada. Porque a gente sabe, e nós nos identificamos, porque essa é uma luta de todos nós, de sermos fiéis. Então, para o telespectador que está em casa ali, como fazer hábitos, maneira prática ali, para ele voltar, porque às vezes ele já traiu. Como, por exemplo, eu quando não tinha Cristo, eu traía minhas namoradas, tinha uma ali, ficava com outra ali na escola, tal. Isso era comum, era o meu era o meu totem ali, né, pastor? Aquilo que era o cara, a minha validação como homem. Mas e depois? Como mudar essa história para que essa nova natureza ela venha emergir? Bom, a Bíblia diz, porque aí vai lutar contra tudo. Confessais os vossos pecados uns aos outros. Eu vou te dar um exemplo prático. Se você, por exemplo, tem um livro que não é seu, tem aquele ainda DVD, aquele pendrive, qualquer coisa que você percebe que não é sua, eu acredito que você deveria, por meio dessa mensagem que está chegando no seu coração agora, a pontuar e agir. Se Deus falou seu coração em qualquer aspecto, se você fez um combinado com seu filho, com qualquer pessoa, talvez com seu pastor, talvez com seu liderado, você deveria reconsiderar. Eu aprendi um negócio que eu quero compartilhar com vocês. Esse negócio de pedir desculpa não é bíblico. Aliás, nem pedir perdão. A Bíblia manda eu fazer confissão e retratação. Desculpa é quando o negócio é banal. Mas quando eu machuco, quando eu firo, quando eu decepciono, eu preciso admitir, eu errei contra você. Eu preciso agora reparar. E eu gostaria que você me desse a oportunidade para eu reparar. Eu quero encorajar você a fazer isso. Para de pedir desculpa, para de pedir perdão, faça confissão. Põe essa cara a tapa, entendeu? E refaça aquilo que você deixou de fazer. Eu acredito que você vai deixar um lastro para que esse menino vai andar, essa menina vai andar. E essas pessoas vão seguir no nome de Cristo Jesus. Eu quero te encorajar a isso. E ainda, pastor, pensando que a coisa sempre um pouco mais profunda, né? A gente vê, porque a Bíblia nos fala, se você vai entregar ali a sua oferta e você considera que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a oferta e vai lá retratar. E detalhe, não sou eu quem tem alguma coisa contra alguém, é se alguém tem contra mim. Peraí, eu acho que o pastor Roberto não está muito legal comigo não, o pastor Roberto é gente boa, gosto muito de mim, mas ultimamente ele está meio assim frio. Deus, está aqui minha oferta, eu preciso de ir lá. Amém. Não é? Então, é um negócio mais do que simplesmente, poxa, eu roubei do fulano, eu preciso me retratar. Zaqueu, peraí, se alguém aqui se sentiu lesado, eu restituo em dobro. Beleza, mas tem algo além. E a gente precisa refletir, porque o descontentamento, ele não nos deixa refletir sobre essas áreas de vida. Por isso que eu gosto, assim, às vezes, de até levar o pessoal de casa esse prático, quase que essa receita de bolo, para a gente aprender a ter essas ações reflexivas. Peraí, é o pendrive? Hoje, se você vai dar um pendrive para um artista, dependendo do tempo, ele vai querer outra coisa aí, menos um pendrive, não serve, tem muita serventia. É aí que a gente tem que pensar para nos desafiar, nos tirar desse comodismo que ninguém viu, ninguém sabe, já passou, não toco mais nisso. A gente precisa tocar. E um ponto de atenção, quando eu ouço vocês falando, um ponto de atenção na minha mente fica piscando, que é a busca pela fidelidade, pela lealdade, vai colocar a gente na contramão, vendo como inimigo eu vou falar, uma teologia liberal, que vai te apresentar a graça de Deus como um Deus capaz de te ninar no meio da... Uma graça barata. Exatamente. Aquele livro do Dietrich Bonhoeffer lá, sobre o discipulado, que ele vai falar sobre essa graça barata, que é um Deus que concorda com tudo, que permite tudo, que não te convida a ser fiel. E é engraçado, porque no relato bíblico, o convite que Deus faz para Israel é: sejam fiéis a mim, leais a mim, me tenham como único Deus, sejam o meu povo como eu quero ser o Deus de vocês. E hoje, né, apresenta-se um Deus, ou apresenta-se
características presentes em Deus. Eu não acho que o amor, né, o amor de Deus, ou Deus que se revela como amor, isso compete com Deus que também se revela como justiça e misericórdia. Não é um ou outro, é as duas coisas, entendeu? Só que eu vou me apropriar mais de um caractere para poder desmerecer e favorecer o estilo de vida que eu estou desenvolvendo. Aí você começa a ver o quê? Um cristianismo que não faz referência... Né? Conveniente. De conveniência. Exatamente, que não faz referência nenhuma a uma abnegação, ao convite do... Quer ser meu discípulo? Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Bom, relacionamento. Como é que você está relacionando com as pessoas? Talvez sua mulher, sua namorada, seu chefe, seus liderados, talvez aquele colega seu de academia, aquele combinado que você fez em fazer aquela trilha. Reveja tudo. Mas não só isso, o negócio é subjetivo. Tudo que está aqui dentro, igual essa aliança. Isso aqui é algo externo que comunica algo interno, entendeu? O negócio é dentro desse coração, dessa cachola. E o que vai mudar esse negócio é a palavra de Deus. Você pode ser filho de cara infiel. Talvez você foi resultado de um relacionamento também de infidelidade. Mas aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Eu quero enaltecer isso agora. É possível recomeçar. Mesmo que a gente tenha caído, mesmo que a gente tenha sido infiel, e todos nós somos, eu falei das duas naturezas, todos nós estamos sujeitos, tá bom? Para ser mais preciso. Existe uma teologia aí, uma denominação, que acredita na santidade absoluta. Eu, particularmente, os reformados não acreditam assim. Nós cremos, sim, em santidade como processo, mas nós temos a velha natureza também. Mas a despeito do que você fez até agora, o que você vai fazer? E eu quero aproveitar e citar um cara que os crentes odeiam. Jean Paul Sartre. O que importa não é o que fizeram com você, nem o que você fez. O que importa é o que você vai fazer com tudo isso que você vem fazendo até agora. Talvez nós começamos muito mal, mas como você vai terminar? Ainda há tempo. Aí o filósofo sendo utilizado aqui para nos mostrar esse caminho e, além do que, corroborando com tudo aquilo que a Bíblia já nos ensina, sabendo que é uma disciplina, sabendo que é um processo de uma transformação. Nada acontece de uma hora para outra e não. Precisa de passar pelo arrependimento, pela confissão, pela retratação, pela restituição. É assim que nós vamos nos manter fiéis aí em todos os níveis. Rafa, chegando ao fim do nosso programa, te agradecer por mais uma vez aí essa parceria fortíssima. Eu quero agradecer ao pastor Roberto. Não, então eu quero agradecer ao Sérgio. Pelo amor de Deus, que honra, que honra. Que tempo precioso, tempo bom. Pastor, beijo. Sabe que eu amo o senhor, amo sua vida. Obrigado. Sou um admirador da sua história, da sua família, do seu ministério. Obrigado pela presença nossa agora com eles. Muito obrigado, muito obrigado. Aí, gente, conferas aqui no nosso estúdio, nos despedimos aqui deste programa, deixando você aí ligadinho na programação da Rede Super, sempre inspirando você para você inspirar outras vidas. Fica marcado o próximo encontro para a próxima terça-feira, 21h45, também, né, o nosso programa exibido aí primeira vez, abençoando aí todos os homens e, claro, vindo toda a família junto. Deus abençoe, beijo para todo mundo e vamos para cima agora com eles.